Está começando mais uma edição do Europa na Veia, aquele programa que vai deixar você ligado de tudo que aconteceu nas principais ligas europeias. Eu sou Alexandre Vieira e junto com a nossa equipe excelente de repórteres traremos todas as informações do campeonato português, espanhol, italiano, francês, alemão e campeonato inglês. Sem mais delongas, vamos logo para a La Liga. Barcelona, Real Madrid, Valência, eu quero saber como é que tá o campeonato espanhol, Laurenberger. O Campeonato Espanhol chegou à sua 17ª rodada no último final de semana. Começados os confrontos na sexta-feira, o Villarreal e o Atlético de Madrid se encontraram. Os times até tentaram, mas nada marcaram, terminando no 0-0. No sábado, o Real Madrid recebeu o Espanyol. Varane e Benzema anotaram os gols que deram a vitória aos merengues. O placar ficou Real 2, Espanyol 0. Dando seguimento, o Alavés visitou o Granada, que venceu por 3-0. No mesmo dia, o Levante e o Valência se encontraram em um dos jogos mais disputados. O placar acabou em 4-2 para o Valência. O Barça também entrou em campo no sábado. O clube enfrentou o Mallorca e anotou a goleada da rodada. Griezmann abriu, Messi fez 3 e Suárez completou. Enquanto isso, Antibudimir tentou diminuir a vantagem dos mandantes, fazendo outros 2 gols. O placar ficou no 5-2 para o Barcelona. No domingo, o Retafe visitou o Eibar e venceu por 1-0. Já o Betis ficou no 3-2 com o Atlético Bilbao. Real Valladolid e Real Sociedade se enfrentaram, mas nada marcaram, terminando no 0. O Leganés recebeu o Celta e venceu pelo placar de 3-2. E para encerrar, Osasuna e Sevilha se encontraram, ficando no 1-1. A ponta da tabela continua com Barcelona, seguido de Real Madrid, ambos com 34 pontos e um jogo a menos. Em terceiro fica o Sevilha. É isso aí, obrigado Lauren. O Real Madrid aí, que acho que foi a primeira vez que jogou Vinícius Júnior e Rodrigo, né? Rodrigo na direita, Vinícius Júnior na esquerda. Olha, tem muita gente que fica discutindo aí, quem é melhor, cara. Eu acho que sinceramente os dois vão dar certo e torço para que os dois dêem muito certo no Real Madrid, porque né, a seleção brasileira agradece. Imagina Vinícius Júnior, Rodrigo e Neymar ali no ataque ali com o centroavante. Seria muito interessante para a seleção brasileira, então eu torço aí para os dois dê certo. E na La Liga nada muda, né? Barcelona, Real Madrid, Sevilha, a grande surpresa é o Atlético de Madrid, né? Porque tá fora de qualquer competição europeia, não está se classificando hoje para nenhuma competição europeia, mas é normal. Acho que, por exemplo, o Simeone está tentando fazer o que o Corinthians vai tentar fazer aí nesse ano de 2020, que é mudar o modelo de jogo, né? O Atlético de Madrid está tentando jogar um pouco mais ofensivo e tá penando, tá tendo dificuldades, o que é normal, é natural. E torcedor corintiano, torcedor palmeirense aí que quer uma mudança aí de futebol, provando aí o Atlético de Madrid de Simeone, que com grandes jogadores, que não é simples assim, não é simples mudar um esquema que está enraizado há muitos anos, né? Mas enfim, obrigado Lauren, Campeonato Espanhol. Agora eu quero saber o que está acontecendo na Ligue 1. E para isso eu chamo Emanuele Cardoso com as informações do futebol francês. A 17ª rodada foi agitada na Ligue 1. A rodada anterior, que aconteceu no meio da semana passada, mudou a tabela e a definição no G4, então os jogos do final de semana foram determinantes. A abertura da rodada foi na sexta e teve 2 jogos. O Lille ganhou pela 3ª vez consecutiva, curiosamente, pelo mesmo placar de 1-0. E o Lyon, que viajou para jogar contra o Nimes, goleou por 4-0. O destaque desse jogo ficou com Memphis Depay. Ele fez 2 gols e deu assistência para outro. Já no sábado, foi a vez do PSG golear e se isolar na liderança. O clube enfrentou o Montpellier e, apesar da dificuldade que encontrou no começo da partida e o gol contra, a segunda etapa foi o momento de brilhar. Neymar marcou um golaço de falta e depois deu o passe para Mbappé marcar o gol da virada. O terceiro gol ficou por conta do Icardi. Por outro lado, o Toulouse, que está nas últimas posições, não conseguiu se dar bem nessa rodada e perdeu de 4-2 por Estrasburgo. Ainda no sábado, o Nice bateu o Metz por 4-1. Já o Mônaco, que vem tentando se estabilizar, também ganhou do Amiens por 3-0. O Rennes jogou em casa e venceu o Angers por 2-1. No domingo, o destaque ficou com o Olympique de Marselha, que recebeu o Bordeaux. Os donos da casa começaram mal e tomaram um gol dos visitantes ainda no primeiro tempo. O Olympique só reagiu na segunda etapa e o primeiro gol veio logo aos 3 minutos.
A virada veio aos 15 e o terceiro gol aos 47, com Radonic. Com esse resultado, a tabela ficou assim. O PSG está na liderança, com 39 pontos, seguido por Olympique de Marselha, com 35. Em terceiro lugar, o Lille vem com 28 pontos, e em quarto o Rennes, com 27. Na outra ponta da tabela, o Nimes está na lanterna, com apenas 12 pontos, e o Toulouse, na penúltima posição, tem a mesma quantidade de pontos. No entanto, o Nimes possui um jogo a menos. Valeu, Manu. Queria falar do PSG, o distrato que estão fazendo com o Cavani, né? Por mais que o Icardi tenha entrado fazendo gols. Mas, pô, o Cavani fez de tudo aí pelo PSG, é um dos grandes pilares aí, se não for o maior pilar desde essa ascensão aí do PSG, tentando ser um grande europeu, já é o maior clube francês hoje. Mas esse descaso aí, então, mas segue firme na liderança e mais um título na galeria do PSG. Agora eu quero saber o que aconteceu no Campeonato Português e para isso eu chamo o Lucas Maia. O Campeonato Português, que está chegando na sua 13ª rodada, que teve início na última sexta-feira com o líder do campeonato Benfica vencendo Boa Vista por 4-1 fora de casa. No sábado tivemos 3 partidas. O Famalicão, que foi uma das boas surpresas no início do campeonato, perdeu para o Tondela e está em uma sequência bem ruim de 4 jogos sem vencer. Na grande zebra da rodada, o Lanterna Desportivo Aves quebrou um tabu de 13 anos e venceu o Braga por 1-0. O domingo começou com Passos de Ferreira perdendo para o Vitória de Setúbal por 3-2. O Vitória de Guimarães venceu o Portimonense por 2-0 e o Sport venceu o Moreirense por 1-0, ficando a 1 ponto do Famalicão, atual terceiro colocado. E para fechar o domingo, o Porto decepcionou e apenas empatou com o Belenenses por 1-1, agora ficando a 4 pontos do líder Benfica. Na partida em que fechou a rodada, o Rio Ave venceu o Gil Vicente por 1-0, gol de pênalti do atacante Mehdi Taremi, que ainda foi expulso no final do jogo. Quer camisa de futebol com qualidade e preço justo? Vá lá na Fan Sports, camisa dos clubes nacionais e internacionais no estoque e sob encomenda. Flamengo, São Paulo, Barcelona, PSG ou até mesmo Sassuolo, você encontra qualquer camisa lá na Fan Sports no Instagram, @FanSportsDF. Vou soletrar aqui para vocês. FUNSPORTSDF. Vai lá na Fan Sports, a grande parceira do futebol na veia. Bom, eu tô bem triste, né, com esse campeonato português. Eu comecei bem esperançoso com o Famalicão. Confesso, já é a segunda derrota consecutiva aí que eu assisti o time, né? Pesquisei na internet, fui assistir, acho que é eu que tô dando azar pro Famalicão, inclusive, né? Mas teve o Porto também, que, como o Lucas nos trouxe, deu uma vacilada também. O Benfica conseguiu abrir uma larga distância. Vamos ver aí se o Famalicão consegue se reerguer na competição, não é mesmo? Bom, já falamos de La Liga, já falamos de Ligue 1, já falamos do Campeonato Português, mas o que aconteceu? Scusate, o que aconteceu no Campeonato Italiano, Guilherme Ribeiro? A 15ª rodada do italiano começou na sexta, com o Inter e Roma perdendo muitas chances, empatando por 0-0. No sábado, a Atalanta venceu de virada o Verona, com gol no último minuto, por 3-2. Destaque para o atacante Di Carmine, que fez os 2 gols do Hellas, mas não conseguiu evitar a derrota. Ainda no sábado, Udinese e Napoli fizeram um empate feio, 1-1, e Ancelotti balança ainda mais no cargo. Para fechar o dia, a Juventus perdeu a chance de tomar a liderança e deixou a Lazio encostar, após perder por 3-1. O destaque do jogo foi Luiz Alberto, que deu mais 2 assistências e se consolida ainda mais como o garçom da temporada no italiano. Já no domingo, o Genoa abriu 2-0, mas deixou o Lecce empatar, 2-2. A Fiorentina perdeu mais uma, e dessa vez pro Torino, por 2-1. O destaque foi Ansaldi, o lateral esquerdo italiano, fez um gol e ainda deu uma assistência. O Brescia voltou a vencer no domingo, e a vítima da vez foi a Spal, e o artilheiro está de volta. Mauro Balotelli deixou o dele. Teve outro 1-0 na rodada, foi o do Parma em cima da Sampdoria. Berardi voltou a marcar, Sassuolo abriu 2-0, mas o valente Cagliari foi lá e empatou. Como sempre, o João Pedro marcou o dele. Milan venceu a segunda seguida, comemora a rossoneira. A vítima da vez foi o Bolonha. Piatek fez um gol, assim como o Theo Hernandes, o artilheiro da vez.
que ainda marcou um gol contra e fez um a favor para dar mais 3 pontos à equipe rossoneira de Stefano Pioli. E agora o G4 italiano é o seguinte: Inter é líder com 38 pontos, a Juventus tem 36, a Lazio vem em terceiro com 33, olha a Lazio chegando, e Cagliari fecha o G4 com 29 pontos. Lá na parte de baixo, o Genoa tem 11 pontos e abre a zona de rebaixamento, que tem o Brescia com 10 e a Spal, a nova lanterna, com 9 pontos. É isso aí, Gui, valeu. Todo mundo tá falando de Inter, de Juventus e a Lazio tá na cola, hein? Será que finalmente teremos um campeonato italiano disputado? Que faz tempo, né? Tá sem graça só a Juventus ganhar. Mas tá sendo interessante esse campeonato italiano. Tem algumas surpresas, umas gratas surpresas, né? Tem o Cagliari também que vem bem na competição. O Napoli sempre ali incomodando. Destacar o Milan, né? Mais uma vitória do Milan, né? 3-2 sobre o Bolonha. Kaique Ribeiro, nosso companheiro aí de futebol na veia, está enlouquecido. Ele não sabe mais o que fazer, ele não sabe se comemora, se zoa alguém. Ele já até tá falando de Champions League. Já tá credenciando que o Milan vai chegar na Champions, que tá tudo certo. Mas calma, Guilherme Ribeiro, calma. Calma, Kaique Ribeiro também, os dois aí. Muita calma nessa hora, tá certo? Quer ficar por dentro de tudo que acontece no futebol no Brasil e no mundo? Acesse futebolnaveia.com.br. Notícias, pré e pós-jogos, histórias dos campeonatos, dos clubes, campeonato japonês, espanhol, inglês, tem de tudo o que é campeonato, argentino, uruguaio. Fique lá por dentro, acesse lá futebolnaveia.com.br. Mas agora eu quero saber o que aconteceu na Premier League com Fernando Morales. Vamos lá, que teve jogos bastante interessantes e teve surpresa aí na tabela da competição. Para começar, o primeiro jogo de sábado, o Everton venceu o Chelsea por 3-1 jogando em casa. Olha aí, o time do brasileiro Richarlison, que marcou o gol, voltou a vencer depois da demissão do técnico Marco Silva, e agora o Everton está na 14ª colocação e o Chelsea permanece na 4ª. Também no sábado, ao meio-dia, o Liverpool venceu por 3-0 o Bournemouth, jogando fora de casa. Então o Bournemouth recebeu o Liverpool e foi derrotado por 3-0. No mesmo horário, o Tottenham goleou, aplicou o sonoro 5-0 em cima do Burnley. Então o time do técnico José Mourinho mais uma vez volta a vencer na Premier League e agora está na 7ª colocação. Quem está mal das pernas realmente é o Watford, mais uma rodada sem vencer. Dessa vez empatou com o Crystal Palace e permanece na lanterninha da competição com 9 pontos. Galera, o time do Manchester City está muito mal das pernas. Dessa vez teve clássico, derby de Manchester, e o vencedor foi o Manchester United. 1 para o Manchester City, 2 para os Red Devils. Os gols da partida foram marcados por Otamendi pelo lado dos Citizens e pelo lado dos Red Devils, Martial e Rashford balançaram as redes, decretando a vitória do Manchester United, o time de Pep Guardiola, muito mal nessa Premier League, está na 3ª colocação, 14 pontos atrás do Liverpool, e o Manchester United está em 5º com 24, pertinho, colando ali do Chelsea e aproximando também do Manchester City. Agora, um jogaço nessa rodada também foi Aston Villa e Leicester City. O placar foi pior para os mandantes, que perderam por 4-1 para o Leicester City. Os 2 gols de Jamie Vardy foram bastante importantes. Isso representou a 9ª vitória consecutiva em todas as competições do Leicester City. Só na Premier League, os Foxes já venceram 8 seguidas, uma marca histórica aí do técnico Brendan Rodgers, que renovou o contrato com os Foxes e permanecerá no comando até o final de 2020. Outro jogo já no domingo é o jogo entre Newcastle e Southampton. A vitória foi para os mandantes, o Newcastle venceu por 2-1. Também no domingo, Norwich recebeu o Sheffield United e foi derrotado em casa. O Norwich fez 1 e o Sheffield United balançou a rede 2 vezes, 2-1. E com isso, o Norwich também segue na zona de rebaixamento. No domingo, o Brighton recebeu o Wolverhampton e os dois empataram em 2-2, finalizando os jogos de domingo. Também nessa segunda-feira, olha lá quem voltou a vencer e com direito de gol brasileiro na rodada.
o West Ham recebeu o Arsenal e quem saiu vitorioso, como eu já adiantei, foram os Gunners, 3-1 jogando fora de casa diante do West Ham, time do ex-corintiano Fabian Balbuena. Quem balançou as redes foi Gabriel Martinelli e o Arsenal voltou a vencer após 9 partidas, galera. Então vamos agora recapitular como está as posições, pelo menos o G4 e o Z3 da Premier League. Liderando a competição com 46 pontos está o Liverpool com 46 pontos, como eu já adiantei. Seguido está o Leicester com 38, logo na terceira colocação está o Manchester City com 32 e fechando o G4 está o Chelsea com 29. Já no Z3, uma coisa que não muda, é o Southampton com 15 pontos na 18ª colocação, o Norwich City com 11 na 19ª e na lanterninha, como eu já adiantei, com 9 pontos, o Watford, do brasileiro, ex-time do brasileiro Richarlison e futuro time do brasileiro João Pedro, está na última colocação com 9 pontos e apenas uma rodada. E o Manchester City, hein? O Manchester City que desandou, né, da temporada passada para essa, não teve grandes mudanças assim no elenco. O Sané que acabou se machucando, mas já era reserva. O Agüero agora que está lesionado, mas sempre o Gabriel Jesus supriu bem a ausência do argentino. O Manchester City tem que ganhar todas as partidas para igualar a campanha que fez no ano passado. Tudo bem que foi fora da curva, mas para ver como o Manchester City está bem abaixo do que foi no ano passado. E o Liverpool, é questão de tempo, né, para o Liverpool chegar ao título da Premier League, que faz tempo, acho que nunca conquistou a Premier League, inclusive nesse atual formato. Bom, agora já sei de todos os campeonatos, falta quem? Falta a Maria Luísa, que vai trazer as informações do campeonato alemão, a Bundesliga. Vai lá, Malu! Na abertura da 14ª rodada da Bundesliga, o Frankfurt recebeu a equipe do Hertha Berlim e não conseguiu arrancar mais do que um ponto no empate por 3-3. Em contrapartida, na manhã de sábado, o Borussia Dortmund deu uma verdadeira aula de futebol ao golear em casa o Düsseldorf. Na ocasião, Santi e Royce balançaram as redes 2 vezes cada e Hazard também deixou sua marca. Com o resultado, os aurinegros pulam para a terceira colocação, a 5 pontos do líder Mönchengladbach. Quem também faturou a vitória foi o RB Leipzig. O clube da Red Bull derrotou o Hoffenheim pelo placar de 3-1, com direito a 2 gols de Timo Werner. A equipe mais do que nunca segue na cola da liderança. No grande clássico da rodada, Borussia Mönchengladbach recebeu o Bayern de Munique em um jogo de muita expectativa. Os bávaros saíram na frente com o Perisic, mas acabaram tomando a virada com 2 tentos do lateral esquerdo adversário. Com o resultado, o Gladbach amplia a vantagem na primeira colocação e o Bayern afunda cada vez mais na tabela. Ainda no sábado, Freiburg e Augsburg garantiram a vitória. Enquanto isso, no duelo entre Bayer Leverkusen e Schalke, os mandantes se deram melhor e agora engatam a segunda vitória consecutiva. No domingo, o Colônia visitou a equipe do Union Berlin e acabou sendo derrotado por 2-0. Fechando a rodada, o Paderborn faturou os 3 pontos e a vitória pelo placar mínimo sobre o Werder Bremen. Ao final dessa rodada, a classificação fica assim: Mönchengladbach mais líder do que nunca, seguido pelo RB Leipzig a 1 ponto de diferença, em terceiro o Borussia Dortmund e em quarto o Schalke. Todo mundo achou que seria mais um ano de hegemonia do Bayern, que talvez só o Borussia Dortmund ali poderia incomodar, mas o Gladbach e o RB Leipzig estão muito bem na competição e não sei não se o Bayern e o Borussia vão conseguir chegar, hein? As duas equipes estão jogando muito bem, eu tenho acompanhado essa temporada do campeonato alemão, né? Porque pra mim tá tendo mais graça e tá bem interessante acompanhar essas duas equipes, olha, não sei não, viu? Agora eu vou falar um pouquinho dos resultados da terça-feira da Liga dos Campeões, tá certo? E também os jogos da quarta-feira que ainda irão acontecer. O Chelsea bateu o Lille por 2-1 e assim o Chelsea está classificado para a próxima fase. O Lille acabou ficando de fora. O Borussia Dortmund venceu por 2-1 o Slavia Praga jogando em Dortmund. Lyon e Leipzig empataram em 2-2. O Benfica em Portugal meteu 3-0 no Zenit. O Ajax, perdeu em casa por 1-0 sobre o Valência. E a Inter de Milão foi derrotada pelo Barcelona por 2-1. Vou falar os classificados do grupo E, o Liverpool e Napoli e o Salzburg vai para a Liga Europa. Barcelona e Borussia no grupo F e a Internacional de Milão vai para a Liga Europa. Leipzig e Lyon seguem para as oitavas de final e o Benfica ficou com a terceira colocação e Valência na liderança do grupo H, com o Chelsea na segunda colocação e o Ajax, que deixou a classificação em casa escapar, vai ficar apenas
com a Liga Europa, os jogos desta quarta-feira, Shakhtar e Atalanta, Dinamo Zagreb e Manchester City, Bruges, Real Madrid, Atlético de Madrid, Lokomotiv, Leverkusen e Juventus, PSG, Galatasaray, Olympiacos, Estrela Vermelha e Bayern de Munique encara o Tottenham. Tá certo? Estamos chegando ao fim da segunda edição do Europa na Veia, aqui no Futebol na Veia. Se você está acompanhando no YouTube, deixe o seu like, se inscreva no canal e deixe o seu comentário. Para você que está no Anchor ou no Spotify, muito obrigado, fique de olho aí para acompanhar a gente mais vezes. Muito obrigado mais uma vez aos nossos repórteres que nos trouxeram todas as informações dos campeonatos europeus. Eu sou Alex Oliveira, me despeço, até a semana que vem, tchau, tchau.